Você sabia que a traição de Judas a Jesus não começou com aquelas 30 moedas de prata? A semente da traição foi plantada muito antes, no silêncio do seu próprio coração, alimentada por um mal que muitas vezes ignoramos: o amor ao dinheiro. Vamos voltar no tempo, para os dias em que Jesus caminhava com seus 12 discípulos. Entre eles estava Judas Iscariotes. Ele não era apenas mais um seguidor, ele tinha uma posição de confiança. A Bíblia nos conta, no Evangelho de João, que Judas era o tesoureiro do grupo. Era ele quem cuidava da bolsa de dinheiro, as doações que recebiam para sustentar seu ministério e para ajudar os pobres. Parece uma função nobre, não é? Mas foi exatamente aí, no manejo do dinheiro, que a escuridão começou a tomar conta do coração de Judas. O apóstolo João é muito claro sobre isso. Ele escreve que Judas não se importava de verdade com os pobres. Na verdade, ele era ladrão. Sendo o guardião da bolsa, ele tirava para si o que era colocado ali. Imagine a cena. Os discípulos dedicados, seguindo o mestre. As pessoas, comovidas pelas palavras e milagres de Jesus, doavam o pouco que tinham. E Judas, um dos escolhidos, secretamente desviava esses recursos. Cada moeda que ele pegava era um pequeno ato de traição. Uma traição à confiança de Jesus, à confiança dos outros discípulos e à generosidade daquelas pessoas simples. Esse hábito de furtar, essa ganância silenciosa, foi como um veneno corroendo sua alma, gota a gota. Ele se acostumou a colocar o dinheiro acima da sua lealdade. O valor material se tornou mais importante que o valor espiritual da sua missão. E quando você começa a fazer pequenas concessões, a porta se abre para concessões muito maiores. O amor ao dinheiro, como nos alerta a Escritura, é a raiz de todos os males. Para Judas, começou com pequenos furtos da bolsa comum. Esse desejo insaciável o tornou vulnerável. Seu coração, já endurecido pela cobiça, estava preparado para o ato final. Quando a oportunidade surgiu de trair Jesus por 30 moedas de prata, não foi uma decisão repentina. Foi a consequência lógica de uma vida onde o dinheiro já havia ocupado o lugar de Deus. Ele trocou o Rei dos Reis, o pão da vida, por uma quantia que na época era o preço de um escravo. Ele vendeu a amizade, a lealdade e a salvação por um punhado de metal. A ganância o cegou, a ponto de ele não enxergar o valor inestimável daquele que estava ao seu lado. Essa história, embora trágica, nos serve como um poderoso alerta. Quantas vezes permitimos que pequenos apegos materiais comecem a crescer em nosso coração? Talvez não seja roubar de uma bolsa, mas pode ser a inveja do que o outro tem. A busca incessante por mais e mais, a ponto de sacrificarmos nosso tempo com a família, nossa integridade e, o mais importante, nossa comunhão com Deus. Pequenas concessões, pequenos atos de desonestidade, a priorização do ter sobre o ser, tudo isso pode parecer insignificante no começo. Mas, como aconteceu com Judas, essas pequenas rachaduras podem comprometer toda a estrutura da nossa fé. Elas abrem a porta para que o inimigo entre e nos leve a trair aquilo que temos de mais sagrado. A história de Judas nos ensina uma lição crucial sobre finanças e fé. Uma lição que precisa ser vivida e ensinada em nossos lares. Como podemos proteger nossa família dessa mesma armadilha? Começa em casa, ensinando aos nossos filhos e a nós mesmos que a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos. Precisamos deixar claro que a fidelidade a Deus e aos seus princípios vale mais do que qualquer fortuna. Devemos ensinar que a honestidade em pequenas coisas constrói um caráter forte para as grandes decisões da vida. Quando uma criança aprende a ser fiel com sua mesada, ela está sendo treinada para ser fiel com as finanças na vida adulta. Vamos olhar para a nossa própria vida. Onde está o nosso tesouro? Jesus nos disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro está na acumulação de bens, nosso coração estará preso a este mundo, ansioso e inseguro. Mas se o nosso tesouro está em Deus, nosso coração estará seguro, em paz, focado na eternidade. A queda de Judas foi trágica, mas sua história não precisa se repetir em nós. Podemos escolher um caminho diferente. O caminho da generosidade, da contentamento e da total dependência de Deus. Em vez de tirar da bolsa, como Judas fazia, somos chamados a colocar nela.
somos chamados a ofertar, a dizimar, a ajudar os necessitados. Quando praticamos a generosidade, estamos declarando que o dinheiro não nos controla, que confiamos em Deus como nosso provedor. Que tal transformar essa lição em uma prática familiar? Que tal decidirem juntos, como família, para onde irão as suas doações? Envolvam as crianças nesse processo. Mostrem a elas a alegria de dar, a alegria de abençoar a vida de outra pessoa. Ao fazerem isso, vocês estarão vacinando o coração delas contra o veneno da ganância. Estarão ensinando, pelo exemplo, que nossa maior alegria não vem de receber, mas de dar, assim como Jesus nos ensinou. Estarão construindo um legado de fé e fidelidade que dinheiro nenhum pode comprar. A história de Judas é um lembrete sombrio de que a batalha espiritual muitas vezes é travada no campo das nossas finanças e desejos. A ganância o levou a trair Jesus, mas a generosidade e a fé podem nos levar para mais perto dele. Não deixe que o amor ao dinheiro encontre espaço no seu coração ou no seu lar. Proteja sua família, ensinando e vivendo os valores do reino. A fidelidade a Deus em todas as áreas da vida é o maior tesouro que podemos possuir e o legado mais valioso que podemos deixar. A escolha é nossa, todos os dias. Seguiremos o caminho de Judas, permitindo que a ganância nos corroa por dentro? Ou seguiremos o caminho de Jesus, o caminho do amor, do serviço e da generosidade? Que possamos aprender com o erro de Judas para não o repetirmos. Que a nossa vida seja um testemunho de que Deus, e não o dinheiro, ocupa o trono do nosso coração. Se essa mensagem tocou você e você acredita que Deus deve estar em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, incluindo nossas finanças, comente aqui embaixo. Deus em primeiro. Vamos juntos firmar esse compromisso. E para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e a da sua família, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e que Deus abençoe ricamente a sua vida.